Olá pessoal, estou aqui em mais um vídeo do canal Família Lima em Portugal e o vídeo de hoje eu passei o final de semana todo pensando se eu faria ou não faria esse vídeo, pensei, repensei, porque é um vídeo que não é fácil falar sobre esse assunto, não é fácil nem para quem está aqui e nem para as pessoas que estão ouvindo ou desejando ouvir, porque é um assunto muito complicado, cada um tem a sua percepção diferente, mas eu pensando, seria muita incoerência minha, muita covardia não tocar nesse assunto, já que a gente fala sobre preço de gasolina, preço de mercado, a gente fala sobre tantos assuntos que seriam fúteis e não abordar um assunto tão sério como foi. E o vídeo de hoje vai ser baseado nos últimos eventos da semana passada, algumas pichações que foram feitas na Universidade Católica em Lisboa e numa escola secundária também em Lisboa. E assim, foram mensagens, frases de cunho xenofóbico, racista, e eu quero falar nesse vídeo sobre esses assuntos. Existe preconceito em Portugal? Para o imigrante é difícil? Como é que é isso na prática? Como que é isso em nossa vida pessoal? Se realmente isso acontece em Portugal? Muitas pessoas no Instagram mandaram algumas mensagens perguntando: vem cá, mas isso é verdade? Aconteceu isso em Portugal? E eu tô aqui nesse vídeo para falar a verdade, segundo a minha experiência e a minha opinião pessoal, tá bom? Talvez não vá refletir às vezes o que você pensa, mas é algo meu particular e eu gostaria de compartilhar com você. Já quero te convidar, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, deixe o seu comentário, a sua opinião, participe do canal. Seus comentários são sempre lidos por nós, tá bom? Tentamos responder o máximo que nós conseguimos, que damos conta, mas são muitos comentários, mas compartilhe esse vídeo se você achar que é importante e siga-nos nas redes sociais. E vamos ao vídeo. Na última semana, nós vimos uma reportagem feita pela Veja e que ela tratou de um assunto bem delicado, que é acerca da xenofobia, racismo aqui em Portugal. E assim, o episódio que aconteceu não foi algo novo. Em 2019 aconteceu na universidade algo bem semelhante, eu acho que todo mundo se lembra, ou se você não souber do assunto, colocaram uma caixa com pedras e disseram, na verdade, assim, insinuaram que era para apedrejar os universitários brasileiros. Eu posso até deixar aqui um link da matéria, posso deixar na descrição do canal, depois se você não sabia dessa informação, depois você pode pesquisar. E agora, na semana passada, nós recebemos mais uma reportagem que tratou desse assunto. Ocorreu que, durante a madrugada, picharam algumas paredes da Universidade Católica em Lisboa e uma escola também secundária, também na zona de Lisboa. Sendo que essas pichações e essas frases foram de cunho racista e xenofóbico. E eu vou ler para você algumas das frases que foram pichadas nesses muros. Uma dizia assim: Europa aos europeus, viva a Europa branca. Fora com os pretos. Para você que não sabe, aqui em Portugal, os negros, que nós chamamos no Brasil, aqui são pretos. Outra é: fora os pretos, viva a raça branca. Portugal é branco, pretos, voltem para a África. Zucas, voltem para as favelas. Não vos queremos aqui. Ponto. Essas foram as frases que foram escritas em uma universidade e numa escola secundária. O que me choca muito porque, principalmente nesses dois locais, são locais de ensino, são locais para que se abra a mente, para que a gente tenha uma pluralidade de pensamento, uma diversidade de ideias e que todas as ideias devem ser respeitadas, que é um ambiente acadêmico universitário. Isso muito me chocou.
por vir exatamente de um centro acadêmico. Bom, quem foi que fez, quem foi que pichou, não sabemos até então, né? Ninguém ainda foi, né? Não há uma investigação sobre o assunto. Existe sim uma instauração junto ao Ministério Público, mas ainda não se sabe nada formal a esse respeito. E vamos falar sobre isso. Então, eu tomei, na verdade, essa reportagem como um exemplo do que aconteceu aqui em Portugal. E agora eu quero dar um exemplo mais pessoal meu, né? Como todos sabem, eu tenho um canal, que é esse canal que você está, canal Família Lima em Portugal. E assim, você não vai encontrar, você pode procurar todos os nossos vídeos, você não vai encontrar um vídeo que nós falamos mal de portugueses, de franceses. A gente não tem o hábito de falar mal. Na verdade, a gente procura não falar mal de ninguém, porque não achamos correto. Então você não vai achar um vídeo que a gente fala mal de Portugal, nada, você não vai encontrar. Entretanto, eu vou lhe mostrar só um exemplo de alguns comentários que a gente recebe apenas pelo fato simples de eu ser brasileira. Claro, eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Eu tenho a cidadania portuguesa através do meu pai. Meu pai é português. Meu pai nunca ele deixou de ser português. Ele não adquiriu a nacionalidade brasileira, que fique bem claro. Então, meu pai é português. Ele nunca deixou de ser. E eu adquiri a nacionalidade portuguesa através dele. Mas vamos lá. Olha só, vou te dar só alguns exemplos de alguns comentários que eu recebo no meu canal. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, você vai poder acessar, que fala sobre o meu processo de cidadania, como que eu adquiri, como é que foi. Eu conto e compartilho a experiência para ajudar outras pessoas. E uma pessoa, ele diz assim, no vídeo: se dependesse de mim, a senhora e o seu marido eram corridos a pontapé do meu país. Outro comentário: a senhora é uma pessoa podre. Não sou. Diz assim: tenha vergonha na cara. De português não tem nada. O povo português tem o sangue português dentro de si. E isso a senhora não tem. Lave a boca antes de dizer que é portuguesa. Vocês são uma praga brasileira. Vocês são vírus em Portugal. E assim, nós já recebemos, logo no início do canal, eu ficava muito chocada, eu ficava muito triste. Chegou um momento que eu falei: Alex, vamos acabar com o canal. Eu não estava, na verdade, habituada com isso. E com o passar do tempo, eu passei a me habituar e eu comecei a entender e a perceber do que se tratava. E eu cheguei à conclusão que isso vinha de algumas pessoas. É um grupo seletivo de algumas pessoas. Não são todas as pessoas que fazem isso, né? Assim como no Brasil os haters também existem aqui em Portugal. E eles andam em cada plataforma, em cada canal de YouTube, principalmente YouTube brasileiros, e eles deixam essas palavras bem carinhosas, né, a nosso respeito. Mas assim, eu quis trazer esse exemplo apenas para você ver, às vezes, coisas que a gente acaba ouvindo aqui. Aquela frase famosa: voltem para a vossa terra. São alguns exemplos que às vezes você acaba ouvindo. Se eu disser nesse vídeo que não há racismo, preconceito, pensamentos xenofóbicos, eu estaria mentindo. Viver fora do seu país não é algo fácil ou simples. Isso para nenhuma nacionalidade. Na verdade, isso existe em toda parte do mundo. Todo aquele que sai de dentro do seu país para viver no país de outro está sujeito a passar por situações difíceis e complicadas. Às vezes, se deparar com pessoas que têm esse tipo de pensamento, que realmente não quer ver você no país dele. E isso, vamos dizer, infelizmente acontece. Não só aqui em Portugal, mas em vários outros países. E que a gente pode dar aqui milhares de exemplos por aí. Porém, esse assunto faz parte da vida de um imigrante. Inclusive do imigrante português. Eu tenho um amigo que ele migrou para a França, ele é português, e ele me relatou diversas dificuldades que muitas vezes nós vivemos aqui, enfrentamos aqui. Ele viveu também na França, e ele falou: Michelle, eu já fui para outros países, e ele relatou assim vários exemplos, que também é aquilo que eu falei, faz parte do cotidiano, faz parte da vida daquele que migra.
Infelizmente, tem coisas que quando a gente toma a decisão de migrar para um outro país, nós também temos que ter a certeza que em algum momento nós podemos passar por alguma situação dessa que eu relatei. Pessoas ruins, ignorantes, estúpidas existem em qualquer parte do mundo. Existe em Portugal, existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, né? A gente vê pessoas que matam negros simplesmente por serem negros, por serem pretos, como diz aqui em Portugal. Então, assim, esse tipo de comportamento racista, preconceituoso, infelizmente é um mal do ser humano, ou seja, daquele que não é humano, daquele que talvez não tenha humanidade nenhuma. Isso é um mal que está nas pessoas e não na nacionalidade. É claro, sim, vamos abrir um parênteses, existem países extremamente xenofóbicos? Claro que há, não vamos tampar o sol com a peneira. Existem vários países extremamente xenofóbicos, mas eu nesse vídeo estou tratando exatamente de Portugal, dessa situação, do que aconteceu aqui e do que acontece no nosso dia a dia. Infelizmente, pessoas que acham que são donos dos seus países, que idolatram sua bandeira, que idolatram a sua cor de pele, a sua raça, trazem essa supremacia racial e coloca isso como, sabe, como ponto central da sua vida. Infelizmente é uma coisa que acontece, existe, a nossa história está repleta de inúmeros exemplos de pessoas que agiram assim e fizeram repletas atrocidades com o ser humano. Então isso não há nada de novo nesse vídeo, não existe nenhuma novidade do que a gente já não saiba na nossa própria história. Então, pessoas assim existem, sejam elas portugueses, franceses, asiáticos, brasileiros, americanos, são pessoas más, pessoas, como eu disse, estúpidas, pessoas no mínimo ignorantes, que pensam assim. Dizer que os portugueses são racistas, preconceituosos e xenofóbicos, eu não poderia dizer para você, eu não poderia afirmar nesse vídeo, porque eu vim de uma família portuguesa, o meu pai é português e o meu pai é uma das melhores pessoas que eu conheço no mundo. O meu pai é uma pessoa extremamente bondosa, humana. Quem conhece meu pai sabe do que eu tô falando. E a minha família, os seus pais, a minha tia e toda a minha ascendência são pessoas maravilhosas. As pessoas que eu convivo aqui em Portugal, que são os portugueses, nossos, sabe, amigos de trabalho, nossos amigos, os vizinhos que convivem conosco, eu não poderia dizer jamais que são pessoas que agem dessa forma. Eu não poderia dizer que elas são preconceituosas, xenofóbicas e racistas, porque nós não vemos isso no nosso dia a dia. E isso acontece sim, mas olha, pensa comigo, é a minoria da minoria da minoria, que não representa um país, que não representa os portugueses. Vou te dar um exemplo disso. Para você ter uma ideia, nós temos muitos seguidores portugueses que nos, sabe, está sempre mandando mensagem, está sempre dando boas palavras, são pessoas 5 estrelas, estão o tempo todo nos acompanhando e nos seguindo. E assim, se eu comparar a quantidade de portugueses que falam mal de nós, que mandam a gente ser expulso do país, e os que falam que é para nós ficarmos, que pessoas como nós devemos estar aqui em Portugal, não tem comparação. Então eu não posso pegar, na verdade, essa estimativa e tirar uma conclusão que os portugueses são assim. Eu quero dizer o seguinte, eu não estou aqui para dizer que os portugueses são a perfeição, né? Tem alguns brasileiros que nos seguem e falam assim, esse baba-ovo de português. Não é isso. Eu tenho a cidadania portuguesa e brasileira, então eu tenho a minha vida inteira no Brasil até então e eu tenho uma pequena experiência aqui em Portugal junto do meu pai. E eu não posso negar o que é inegável. Os portugueses não são assim, não se comportam assim, não foi essa educação que eu recebi e o que a gente vê na prática não é assim. Os portugueses têm sim muitos defeitos, gente. Português tem defeito sim. Para aqueles que acham que eu não falo dos defeitos portugueses, meu pai tem defeitos, né? Existem algumas coisas no comportamento, no pensamento, que a gente fala, puxa vida, né? Mas assim,
Existe, tem defeito. Assim como o brasileiro tem muito defeito. Gente, eu tenho muito defeito. O ser humano tem defeito. Nós somos falhos. De uma forma coletiva, nós somos pessoas falhas, né? Às vezes um trata mais assim, o outro trata mais assado. Cada um com a sua particularidade. Mas, ó, sobre o vídeo de hoje, existe coisa que eu não posso afirmar. A que eu não posso afirmar é que os portugueses são isso que estavam dizendo. Preconceituosos, xenofóbicos, racistas, porque eu não vejo dessa maneira. A minha vivência não diz isso. Não são, e eu vou mostrar para vocês e vou provar. Após as pichações, né, na faculdade e na escola secundária, o que muito me chamou a atenção e que houve pouca divulgação nas mídias foi que um grupo de alunos da escola secundária, e outra coisa que me chama a atenção, olha como que os mais jovens estão a dar melhores exemplos e bons exemplos para a humanidade. Quer dizer, não foi os universitários, mas foram da escola secundária que tiveram uma iniciativa. Eles foram até as pichações e eles pintaram tudo, cobriram tudo, pintaram e apagaram aquelas pichações. Ou seja, eles apagaram aquilo que não deve ficar registrado, aquilo que não traz benefício, aquilo que não engrandece, aquilo que não deveria existir no mundo. E um dos depoimentos de um daqueles estudantes me chamou muita atenção, porque ele disse o seguinte: sem apagar isto, recusava-me a entrar na escola. Essa frase me chamou muita atenção. Sem apagar isso, eu me recuso a entrar num recinto educacional. Não é possível entrar num lugar que se chama, né, que seria a Casa da Educação, tendo tais palavras de cunho tão maldosos explícito na parte exterior. Essa atitude, sim, é preciso divulgar. Uma atitude como essa. Você já parou para pensar como que uma notícia maldosa, xenofóbica, racista, toma tão rápido os meios sociais, as mídias, reportagens, e uma notícia como essa, de uma iniciativa, de uma atitude boa, de uma atitude de resistência contra esse tipo de pensamento, eu quase não ouvi. A Veja não veio aqui fazer uma matéria sobre isso. Eu não vi os grandes jornais divulgarem, né? A Veja veio de lá, né, tão distante, fazendo uma matéria sobre xenofobia em Portugal. Por que essa revista, né, tão importante no Brasil, não vem cá agora fazer uma reportagem sobre esse grupo de estudantes que se revoltaram, que não aceitaram, que não se conformaram com esse tipo de pensamento aqui em Portugal e foram lá e mostraram a sua visão da vida, sabe, os seus valores, sabe, o poder do seu povo português? Por que não vem aqui e mostram também o outro lado? Talvez não dê ibope, talvez, né, queiram pintar uma imagem de Portugal, talvez, não sei o que passa, não sei o que está por trás de jogo de interesse, mas vamos deixar isso para outro assunto. A questão é que o mal parece sempre ter mais visibilidade do que aquilo que é bom. Parece que o mal, ele sempre tem mais força do que aquilo que é bom. Muitas pessoas absorvem muito mais aquilo que é mal, que é ruim, do que aquilo que é bom. Nesse tempo que eu estou cá em Portugal, eu posso contar nos dedos os portugueses que realmente me destrataram. Posso. Lembro de um taxista. Lembro, nem foi tanto destrate, mas talvez o jeito dele de lidar. Uma outra pessoa. Mas eu não tenho dedos para contar o número de portugueses que me ajudaram, que, sabe, me ajudaram em tudo. Quando eu cheguei, doaram pratos, doaram lençóis, me ajudaram a conseguir o primeiro emprego, que me ajudam até hoje, que ajudam meu esposo, que são amigos, que estão do lado, que se preocupam, que ligam para saber como estamos. Então, eu não posso dizer que o português é racista, que o português é xenofóbico, que o português é tudo isso que dizem, por causa de uma minoria que não representa Portugal. Uma pergunta que eu me fiz enquanto refletia sobre esse assunto. Eu pensei, uma pessoa tem que ser muito má para durante esse período tão difícil no mundo, sabe, vamos dizer que um dos piores momentos da história que nós estamos a viver, né, dos últimos tempos para cá,
É um problema mundial em que as pessoas estão pensando principalmente em como sobreviver e como superar tamanha catástrofe econômica, pessoas morrendo, familiares, perdendo familiares. E eu fico pensando, uma pessoa deve ser tamanho maldosa, sem Deus no coração, desumana, para estar preocupado com cor de pele, se é preto, se é branco, disseminar o ódio por negros, por pretos, simplesmente porque eles nasceram negros, como se fosse algo a menos, abaixo, sem valor. Sabe, pessoas que estão preocupadas se o brasileiro está estudando numa universidade em Lisboa, que eles não deveriam estar cá. E eu fico pensando o que passa no coração, no pensamento de uma pessoa como essa. Com tanta coisa acontecendo, tanta coisa pra gente lutar e se preocupar, e as pessoas estão com essa cultura do ódio impregnada. Uma das coisas que hoje eu luto aqui em Portugal é essa cultura do ódio terminar. Há uma cultura de ambos os lados. Isso pode ser tema para um próximo vídeo, né? Não vamos, para não ficar muito extenso. Mas há uma cultura de talvez brasileiro contra português que é muito complexa de ser falado, muito complexa de ser entendida, mas vamos botar, se você quer que eu faça um vídeo desse, comente aí, fale aí nos comentários, fala, ó, faço vídeo que eu preparo um próximo vídeo falando sobre esse assunto, mas o que eu quero falar sobre isso é que essa cultura do ódio deveria acabar, principalmente num momento como hoje, em que nós precisamos um dos outros para conseguir sair desse momento de crise, para conseguir superar, para conseguirmos sobreviver. Nunca dependemos tanto um dos outros. Hoje, nenhum país consegue se livrar sozinho. Hoje, nenhum país consegue estar por cima sozinho. Mas esse problema é mundial e nós deveríamos, mais do que nunca, entendermos que nós somos um povo. E se você é negro, se você é branco, rico, pobre, seja lá qual for a diferença, que nós somos diferentes, nós somos seres humanos diferentes. Escute uma coisa, nunca deixe de lutar porque você é negro, porque talvez você seja seja desfavorecido aos olhos de muitos. Vai chegar um dia, o dia que Deus nos chamar, que nós seremos todos iguais. E nesse dia, quem acha que é rico não vai levar nada dessa terra. E quem acha que a bandeira é sua do país, não vai levar a bandeira. E quando chegar no céu, também não vai ser reconhecido por ser português ou francês ou brasileiro. Ele vai ser reconhecido por outras características, não por sua nacionalidade. Então, pense comigo, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de lutar, porque alguém te discriminou, porque alguém olhou para você diferente, porque alguém disse que você é preto e não deve estar aqui, ou que você é brasileiro e não deveria estar cá. Não pense dessa maneira, continue trabalhando, continue estudando. Se você é universitário, continue, mostre a sua garra e a sua força, ignore. Essas coisas estão sujeitas a acontecer e aparecer na nossa vida todos os dias, mas ignore, corra com a sua vida, vença. Não ligue para pessoas maldosas. Elas sempre têm um objetivo, de fazer você parar. Mas quem é vitorioso não para por motivos assim. Então a mensagem desse vídeo é: continue na sua trajetória, continue a perseguir os seus sonhos. Não desista de um país porque dizem que ele é xenofóbico, não desista de Portugal porque dizem que ele é preconceituoso, porque dizem que ele é racista. Eu sou a prova viva disso. Eu vivo aqui, existe isso, existe, como eu mostrei, no meu canal tem vários comentários, mas olha, isso não vai me fazer mais parar, porque você tem que aprender a lidar com isso e saber que isso é um número pequeno de pessoas que infelizmente está faltando, sabe, tá faltando o amor, tá faltando a humanidade e tá faltando Deus acima de tudo. Porque se uma pessoa que tem Deus, jamais faria o que essas pessoas têm feito, tá bom? Um beijão pra todo mundo, espero que tenha gostado desse vídeo e que esse vídeo possa lhe trazer sucesso, possa lhe trazer novos ares e possa lhe fazer bem, tá? Esse é o meu desejo.